Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente fala sobre literatura, entretenimento, lifestyle. A gente está mudando o nosso conteúdo, mas a literatura continua sendo o centro. Se você se lembra e acompanha o canal aqui nas redes sociais, aliás, deixa eu te convidar, para ir para as minhas redes sociais, @LeiaPretaLeia, tanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Cool, que agora eu tenho Cool. Se você me acompanha lá, você viu que recentemente, acho que uma semana ou 2 semanas atrás, eu fiz um challenge onde eu sorteava livros da minha estante para que eu pudesse ler, da minha To Be Read, da minha TBR. E esses livros aí, eles ficam encalhados na estante, a gente muitas vezes não lê, fica aí escolhendo só pela capa muitas vezes, e aí eu resolvi fazer esse challenge da agora pra frente para eu poder me obrigar a ler todos os livros da minha TBR, da minha To Be Read. Lendo todos os livros da minha TBR. Vi esse challenge no perfil de uma gringa. Os livros estão com as lombadas viradas para ser surpresa. Estante 1 e 2. Conta. Continua contando. Vamos ao sorteio online. São 42 livros não lidos. Jesus. Número 21. Contando de novo. Esse aqui. Vai cair tudo kkkk. Qual será a próxima leitura? Mentirosos de Lockhart. E o primeiro livro sorteado foi esse, Mentirosos. Mentirosos, da escritora E. Lockhart, da escritora americana, que é um super best-seller, que tem um buzz enorme. Era um livro que eu nunca tinha lido, que eu tinha recebido recentemente da Companhia das Letras e que estava na minha estante. Eu recebi tanto Mentirosos quanto a continuação, Família de Mentirosos. E ele acabou saindo no sorteio e foi o segundo livro que eu estava lendo na sequência, foi o próximo livro. E aí eu resolvi já fazer a resenha porque esse livro é muito bom, tá, gente? Eu classifiquei ele como 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Não é exatamente o tipo de literatura que eu tô acostumada e que eu costumo trazer nesse canal, Eu não sou muito de trazer best-sellers aqui, esses livros que temos um buzz, mas eu achei Mentirosos uma história muito boa. Tem uma coisa de suspense, ao mesmo tempo romance, drama adolescente, e eu acho que merece total essa resenha. Então, Mentirosos vai ser a nossa resenha de hoje, que é o resultado do desafio que eu vou falar com vocês se deu certo, o sorteio que eu fiz, se valeu a pena ter feito esse sorteio. Mas antes da gente falar sobre Mentirosos, quero pedir para você que se inscreva no canal, aqui no botãozinho de inscrever, deixa o seu like, porque tracinho que é tracinho, deixa o like antes da resenha começar, porque sabe que a resenha vai ser maravilhosa, e também convido você mais uma vez para me seguir nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes estarão linkadas aqui na caixinha de descrição embaixo desse livro. Sem mais delongas, vamos à resenha de Mentirosos. Mentirosos, meus queridos, me surpreendeu porque ele tem um plot twist no final, ele realmente tem um suspense no final, que o final vai surpreender muita gente. Ele não é um livro que eu estava acostumada a ler, ele tem uma narrativa muito rápida, ele é um livro muito rápido de ler, aquele livro com capítulos curtos, frases curtas. Gostei da forma da autora escrever, porque ao mesmo tempo que tem suspense e tem a velocidade, que a gente sabe que o suspense precisa ter uma velocidade maior, para engajar, para a gente ficar agarrado, na sequência, ele tem muito lirismo, também tem muita poesia. Ela descreve os pensamentos da personagem principal de forma assim muito lírica e um tanto exagerada, porque se a gente for pensar, a nossa personagem principal, a nossa protagonista narradora, ou melhor, a nossa narradora protagonista é Cadence, e a Cadence tem 17 anos. Então, a autora coloca muito daquele drama, daqueles pensamentos exagerados que passam na cabeça da gente quando a gente é adolescente. Eu até me pus a pensar, gente, eu era assim dramática quando eu era adolescente? Era dramática, era pior. Então, eu vou começar falando do enredo do livro e depois vou falar das minhas impressões. Bom, a Mentirosos conta a história da árvore genealógica da família do Sinclair. Os Sinclair são descritos como: bem-vindo à bela família Sinclair. Ninguém é criminoso, ninguém é viciado, ninguém é um fracasso. Os Sinclair são atléticos, altos e lindos. Somos democratas tradicionais e ricos. Nosso sorriso é largo, temos queixo quadrado e sacamos forte no tênis.
E não importa, obviamente, que a família esteja decadente, que a família esteja perdendo dinheiro, que as filhas do chefe da família estejam todas divorciadas, vivendo relacionamentos horríveis, não importa que toda a família esteja destruída, o que importa são as aparências. E é justamente a família Sinclair que a gente acompanha durante o livro, sob o ponto de vista de Cadence, 17 anos, que é a neta mais velha. O Sinclair, eles são uma família que são gerenciados por um grande patriarca, né? Aquele patriarca americano, meio, sabe, Rockefeller, Rothschild, sabe, aquele grande industrial que é o Harris Sinclair. E ele é um cara que ele tem muito orgulho dessa linhagem de sangue, desses caras que vieram para os Estados Unidos como peregrinos lá no século XVIII, XVII, aliás, e que se mantém uma família branca, loira, alta, espadaúda, com queixo quadrado, toda chique, sabe, aquela família que tem pedigree. E o Harris, ele é esse grande patriarca, porque a família Sinclair, ele é sim um grande patriarcado, né, uma família com essa linhagem patriarcal. E ele se casa com uma mulher chamada Tipper, que também é uma mulher alta, loira, maravilhosa, e ele tem 3 filhas. Então já começa com essa questão de que o Harris Sinclair, ele não tem um herdeiro homem, mas ele meio que assume, ok, gosto das minhas 3 filhas, e as 3 filhas são Claire, Bess e Penny, né? Então a gente tem a Claire, que é a filha mais velha, a Bess e a Penny, que é a mãe da Cadence, né? E aí a Claire, a Bess e a Penny, as 3 se casam e as 3 têm filhos. A Claire tem o Johnny e o Will, a Bess tem a Miriam, as gêmeas Liberty e Bonnie e o filho mais novo Taffet, e a Penny tem a Cadence. E aí, quando o livro começa, os filhos, os três primos, Johnny, Miriam e Candace, eles têm a mesma idade, eles nasceram no mesmo ano, né? Os 3 têm 15, 17 anos na nossa narração, e as 3 estão vivendo relacionamentos fracassados. As 3 filhas, elas são divorciadas, elas são meninas que tiveram tudo na vida, super privilegiadas, mas elas não têm carreira, elas dependem totalmente do fundo de investimento da família, elas todas estão divorciadas, elas não têm um negócio, elas estão vivendo ali de forma super complexa. E aí, o que acontece? A família é tão da elite, é tão da nobreza burguesa dos Estados Unidos, que eles têm uma ilha particular chamada Beechwood, que o cara comprou quando elas eram pequenas, e ele construiu uma casa chamada Claremont, que é onde mora ele e a Tipper. E aí ele deu para cada uma das filhas uma casa na ilha. Então a Carrie é dona da Red Gate, que é uma mansão, todas as 3 são mansões. A Bess é dona da Cuddle Tower, e a Penny, que é a mãe da Cadence, é dona da Windmere. Então eles são uma família super privilegiada, eles têm uma ilha, a ilha fica na região de Porto Martha's Vineyard, que é no estado de Massachusetts, né? Então, assim, a gente tá falando de uma família podre de rica. Só que o dinheiro está na mão do Harris, ele não tá na mão das filhas. E as filhas ali ficam numa disputa muito grande pela herança. Então, só que o que acontece? Os primos, eles são muito unidos, principalmente os 3, Johnny, a Cadence e a Miriam, porque eles têm, na verdade, a mesma idade, e todo o verão, eles passam o verão inteiro, desde pequenininhos, nessa ilha, em Beechwood, porque eles moram em lugares diferentes dos Estados Unidos. Em determinado verão, quando eles têm 9 anos, a Claire arruma um namorado, Ed, que é um cara de origem indiana. A família não gosta muito, porque o cara é um cara de origem indiana, ele tem pele escura, ele não é um cara branco, né? É um cara, né, asiático, de origem indiana, e a família meio que torce o nariz, mas aceita. Só que a Claire não casa com esse cara, ela não pode casar, porque ela corre o risco, inclusive, de perder a herança se ela casar. Mas então, o Ed traz o Get. O Get é um menino que tem a mesma idade dos outros, ele é sobrinho do Ed, e ele traz o Gatwick, todo o verão para passar o verão com os primos lá. E eles, os 4, o Get, Cadence, a Miriam e o Johnny, formam os mentirosos. Então a gente está vendo essa história sendo contada do ponto de vista da Cadence, e a Cadence é totalmente apaixonada pelo Get desde a primeira vez que ela põe o olho nele, quando eles têm tipo 9 anos de idade. E aí ela vai descrevendo os verões até chegar no famoso verão dos 15. E o verão dos 15 acabou de determinado jeito, com algum mistério muito terrível, porque a Cadence vive um verão maravilhoso com os primos, ela finalmente consegue meio que viver esse romance adolescente com o Get, mas ela sofre um acidente terrível, ela é encontrada desmaiada na praia, ela bateu a cabeça e ela perde a memória. E ela passa os 2 anos seguintes
totalmente isolada na casa dela com a mãe, ela sofre de amnésia, de enxaquecas profundas, de vários problemas de contusões cerebrais, e ela não se lembra o que aconteceu nesse verão. E ela fica muito magoada porque tanto Getty quanto os primos, durante esses 2 anos, eles não entram em contato com ela. Ela chega a escrever e-mails que não são respondidos, ela envia presentes que não são respondidos, e ela tá muito estranha, porque ela meio aprendeu com... Ela tá vivendo, obviamente, uma depressão e tá se tornando totalmente viciada em remédios para dor, porque ela sente muita dor, a Cadence. Então ela tá uma moça de 17 anos totalmente viciada em remédio, e ela aprendeu muito com o Getty, porque o Getty é um menino de fora, é esse forasteiro, é um menino que não é branco, e que vê a família com base na família que é, porque eles são pessoas ricas, pessoas brancas e muito hipócritas. É um livro que fala muito sobre essa questão de privilégio branco, do privilégio de classe, de classismo, de racismo. Ele fala isso meio que de forma indireta, mas o Getty é que traz essas questões porque ele nunca é tratado como alguém da família. O tio dele também não. Tanto que o Harris, ele nunca chama o menino pelo nome, porque Gatwick é um nome, né, tem essa coisa da origem indiana. Ele trata o menino sempre como meu jovem, como se ele chamasse o menino pelo nome, ele fosse admitir que, afinal de contas, o menino não é branco e nem rico. Mas o Getty adora ir para a ilha de Beechwood, porque durante aqueles 3 meses ele sai da situação que ele vive com a mãe dele, que a gente não sabe que situação que é, e ele vai viver nessa ilha que é praticamente uma bolha, aonde nunca falta nada, sempre tem festas maravilhosas, a comida sobra, tem coisas para fazer, tem roupa para vestir, tem filme para assistir, eles podem nadar com os golfinhos, eles podem pescar, eles podem escalar montanhas. Então durante esses 3 meses eles vivem numa bolha. Só que no período do ano letivo eles meio que não se falam muito, os mentirosos, né? Os mentirosos é esse grupo de adolescentes. E o Getty, ele ensina muita coisa pra Cadence, principalmente nesse sentido desse olhar de como que ela vive numa situação de privilégio, como que até essa doença que ela teve é do ponto de vista de alguém que é privilegiada. Porque durante os 2 anos que ela vai se recuperando, o pai dela inclusive leva ela para a Europa e ela não consegue aproveitar nada por causa dessas dores de cabeça, mas talvez porque a Cadence sofre muito de autopiedade, de tipo, olha como eu sou uma menina que ninguém liga, que sofri esse acidente, o meu pai deixou a minha mãe, mas mesmo assim ela vive numa bolha de super privilégio, de estudar em colégio particular e todas essas coisas que a gente sabe que uma elite branca vive, né? Mas a Cadence, nesse processo é que ela vai se recuperando dessa doença, ela vai levando em consideração muito do que o Getty fala, e ela se torna uma pessoa até estranha, que ela começa a doar as coisas dela, tudo que ela tem, porque ela quer viver de forma super frugal, e ela meio que entende que doar as coisas que ela tem é como se ela estivesse sendo super generosa, e eu senti assim que até uma forma da autora colocar como essa elite ela é meio hipócrita, que é justamente essa elite que se vira as costas para os problemas do mundo, mas que no Natal vai lá e doa a cesta básica e acha que por isso está arrasando, e a Cad meio que ela entra nisso de viver essa vida frugal, e ao longo desses 2 anos ela não tem contato com os mentirosos, que são pessoas que ela ama profundamente. E a mãe dela tá tentando ajudar, mas elas também não têm uma boa relação. A família tem esses segredos, essas... Família sempre tem questões, né? E em situações de desastres, de doenças e etc., a família meio que... Ou ela se une muito, ou a família... Todas as questões mal resolvidas vêm à tona. E no verão dos 15 anos, ela chama o verão dos 15, eles estão vivendo uma situação muito difícil porque a Tipper acabou de morrer, a avó. Então é a hora que a família se une, as filhas e o avô, para poder dar suporte para esse pai. Mas a gente percebe que as moças, as mulheres, as 3 herdeiras, elas não estão ali só para dar suporte, elas estão ali brigando por herança. Então a gente percebe que todas as questões mal resolvidas entre as 3 irmãs e entre as irmãs e os pais estão brotando naquele verão dos 15, e aparentemente essa briga delas tem alguma coisa a ver com o acidente que a Cadence sofreu, né? E a gente vê também que o Harris, ele estimula muito a briga entre as filhas. Ele quer que elas disputem a herança, sabe? É uma dessas coisas muito de família branca privilegiada, gente. Eu, inclusive, li esse livro e falei, cara, essas famílias brancas privilegiadas, o bilionário não tem que existir. A família branca privilegiada, Deus me livre. Porque realmente é o ponto de vista do Gatwick, né? Não tem... Essas pessoas ficam preocupadas com dinheiro, elas não se preocupam com outras coisas.
Finalmente, no verão dos 17, a Cadence resolve com a mãe voltar para a ilha de Beechwood, para ela encontrar os primos e o Getty e descobrir o que foi que aconteceu naquele fatídico final de verão dos 15, né? Ela reencontra os primos, ela reencontra o Getty e eles vão tentando recuperar aquela amizade que foi perdida, inclusive porque a Cadence precisa entender por que durante esses 2 anos ela ficou tão isolada, por que os primos não respondiam os e-mails, por que o Getty não respondia os e-mails, por que eles simplesmente deixaram ela passar por aquele trauma sozinha. E aparentemente aconteceu alguma coisa envolvendo eles três, inclusive o nome Mentirosos, né? E eles estão todos mentindo um para os outros para tentar proteger a Cadence de alguma verdade que a gente não sabe, né? E aí durante esse verão, que na verdade são 4 semanas apenas que ela vai passar em Beechwood, ela vai tentar descobrir com os primos e com o Getty o que foi que aconteceu afinal 2 anos atrás. E ao mesmo tempo ela percebe que as tias também não estão bem, sabe? As tias não estão bem, a tia Bess dela tá com a mania de limpeza, a mãe dela só anda chorando, a outra tia, Claire, anda andando sozinha pela ilha, os primos estão tendo pesadelo, porque ela tem os primos mais novos, né, os gêmeos e o Will, e o Teff, os primos estão sofrendo com pesadelos, vendo assombrações pela casa, a família tá toda quebrada. E ela começou a perceber também que o Harris, o avô dela, tá ficando caduco, tá começando a ter os primeiros sinais de senescência, que é um pouco dessa perda de sentido por causa da morte da avó, por causa de outras coisas que estão acontecendo, mas que as tias continuam disputando a herança. E aí ela vai descobrir que existem 2 coisas que ela consegue se lembrar, porque as memórias dela vão se despertando, né? As brigas entre as tias pela herança e o acidente que ela sofreu, e ela vai tentar entender o que tem em comum entre essas 2 situações. Porque aparentemente a briga pela herança e o acidente dela tem alguma coisa a ver. O livro ele é muito bonito, ele é muito bem escrito, como eu disse, tem essa coisa do lirismo muito grande, e ele tem um final muito surpreendente que eu realmente não estava esperando, e olha que eu sou uma leitora de suspense de anos, né? E em base do análise que eu pensei, o livro ele destaca, até anotei aqui, né? O livro destaca muitas mentiras e segredos que permeiam essas grandes famílias ricas, né? E tradicionais. E como que essa estrutura do privilégio que é construída faz com que essa família fique meio alienada de tudo e tenha uma coisa muito com tradição, com coisas que não podem ser feitas, com coisas que tem que ficar por baixo dos panos. A estrutura patriarcal dessa família e a branquitude são temas centrais na descrição que a E. Lockhart faz desse livro. Como que essas 2 questões, essas 2 estruturas de privilégio, que é o patriarcado e a branquitude, se somam para aquela família ter tantas questões, inclusive do pai ter uma relação tão complicada com essas filhas, que nenhuma delas é esse grande herdeiro que ele esperava, nenhuma delas segue o caminho de ajudar nas empresas, elas na verdade são apenas gastadeiras do dinheiro, são mulheres que têm vidas fracassadas, né, do ponto de vista do pai, e que ele quer ameaçá-las com a questão da herança. E ao mesmo tempo, a E. Lockhart faz uma crítica muito grande, que é do ponto de vista do Getty e também da Cadence, de como que essa família vive muito por status e aparência. Como que eles têm uma mania de ficar coletando coisas bonitas, porcelana da China, não sei o que da Índia, viagem pela Europa comprando coisas, as casas são cheias de quinquilharias de gente rica, obras de arte, tudo aquilo que parece que eles fazem para preencher um vazio que eles têm, que é justamente o vazio das relações familiares mal resolvidas. E é justamente essa geração dos netos e dos sobrinhos e dos mentirosos, né, que vem para tentar quebrar, porque eles estão cansados disso. Eles não querem ver as suas mães brigando por causa do dinheiro. O Johnny, ele é o único menino grande da família, ele não quer ter que seguir essa relação de ser o herdeiro das questões da família. Ao mesmo tempo ele tem uma amizade muito bonita com o Getty, que é praticamente irmão dele de criação, sabe? E as meninas também não querem mais levar essa questão dessa feminilidade rica pra frente, tanto a Miriam quanto a Cadence. Elas não querem aceitar essa figura machista dessas bonequinhas de porcelana, bonecas Barbie que o avô delas querem que as meninas sejam. Elas veem muito como que essa estrutura de patriarcado e privilégio que o Harris ele construiu para a família infantiliza as suas filhas, por isso que elas são fracassadas, porque elas são adultas infantilizadas, elas são adultas que querem agradar o papai e que não têm vida própria, né? E que inclusive tem casamentos ruins porque todos os maridos têm que ser Sinclair, né? Os maridos têm que entrar naquela tradição da família branca maravilhosa.
E aí eu quero dizer pra vocês, em termos de gatilho, tem assim, alguns gatilhos, a questão da ideação suicida, a questão da doença mental e da dependência de narcóticos, porque a Candace não deixa de ser uma dependente, né? E também tem a questão muito da depressão e da forma como a Candace descreve. Ela descreve que ela sangra, que ela toma um tiro na cabeça, que ela tem uma forma muito brutal e crua de descrever os sentimentos de depressão dela. Então tem alguns gatilhos sim, eu achei até um pouco estranho, porque o livro é classificado como literatura infanto-juvenil. Eu não acho que se trata de uma literatura infanto-juvenil, eu acho que é um livro, ele não é mais 18, porque não tem, né, uma violência explícita, nem cenas de sexo, nem nada, mas eu não acho que é um livro para criança não, eu acho que ele é um livro mais 16, mais 14, e é um super livro para adulto ler também. E eu marquei uma série de citações muito legais que vão dar bastante a entender, né, para vocês como é que a família se reúne. E aí no final eu quero ler novamente uma citação e continuar para vocês entenderem. A citação que tem na primeira página, ela resume tudo o que vocês precisam saber sobre mentirosos. Bem-vindo à bela família Sinclair. Ninguém é criminoso, ninguém é viciado, ninguém é um fracasso. Os Sinclair são atléticos, altos e lindos. Somos democratas tradicionais e ricos. Nosso sorriso é largo, temos queixo quadrado e sacamos forte no tênis. Não importa se o divórcio retalha os músculos do nosso coração a ponto de mal conseguir bater sem esforço. Não importa se o dinheiro do fundo de investimento está acabando, se as faturas do cartão de crédito não são pagas e se acumulam sobre a bancada da cozinha. Não importa se tem um monte de frascos de comprimido sobre a mesa de cabeceira. Não importa se um de nós está desesperadamente apaixonado. Tão apaixonado que medidas desesperadas precisam ser tomadas. Somos Sinclair. Ninguém é carente, ninguém erra. Vivemos, pelo menos durante o verão, em uma ilha particular perto da costa de Massachusetts. Talvez isso seja tudo o que você precisa saber a nosso respeito. E isso, meus amores, essa primeira página resume exatamente tudo o que você precisa saber sobre o Sinclair, que inclusive é justamente daí que dispara o gatilho de que tem alguma coisa muito errada com essa família. Bom, gente, essa foi a resenha sobre Os Mentirosos, o livro que eu sorteei. Foi excelente escolha ter sorteado esse livro. Quero ler em breve A Família dos Mentirosos, embora eu esteja participando de um grupo de leitura que já leu esse livro e falou que A Família de Mentirosos não é tão bom quanto esse livro aqui, mas eu vou ler e depois resenho para vocês. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Passo aqui, mais uma vez, para te convidar para me seguir nas redes sociais, @LeiaPretaLeia, em todas as 4 redes, Instagram, TikTok, Twitter e Cool. Todas elas estarão linkadas aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse em comprar esse livro para ler, vou colocar o link aqui da Amazon para você comprar. Ele não é um livro caro, acho que custa 22 e pouco. Tá aqui o link tanto do livro físico quanto do e-book para você comprar. Essa semana teremos vídeo à quarta-feira sim, então aguarde que vai ter resenha de livro na quarta-feira. Mais uma vez convido você para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, nos grupos de família e dos seus amigos para fazer a palavra do Leia Preta Leia crescer aí na internet. Era isso tudo que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Fico por aqui, beijos e até quarta-feira.